Vou pedir licença para o Paulo do Vale, para o Pedro Ramiro e também para o Bruno Migliozzi, porque já temos um convidado na linha para falar sobre a política da Sociedade Esportiva Palmeiras, que no mês de novembro vai passar pelo seu processo de eleição presidencial. Leila Pereira, atual mandatária do clube, vai concorrer à sua reeleição e nesse momento um novo grupo político aparece dentro do Verdão. Ele se chama Palmeiras Avante. Mas não vamos conversar com o candidato que vai concorrer com a Leila Pereira nesse pleito. O Felipe Giocondo, que é um dos membros desse movimento político do Palmeiras, ele vai explicar as ideias do Palmeiras Avante e o porquê ainda não tem um nome, um candidato, uma figura para falar, esse será o adversário da Leila Pereira. Então, muito boa tarde, Felipe Giocondo, obrigado por topar conversar com a Rádio Bandeirantes e você já pode explicar então qual é a ideia do Palmeiras Avante. Opa, boa tarde, Soler, obrigado pelo convite, prazer falar com todo mundo. Bem, o Palmeiras Avante, eu diria que de saída é uma forma nova de lidar com a política do Palmeiras, né? A gente sabe que nos últimos anos, aí, talvez nas últimas décadas, o torcedor palmeirense se frustrou muito com a política do clube, criou inimizade, teve seus momentos aí de amores e de ódios, e a gente busca agora, nesse novo momento, né, nesse novo projeto, apresentar alguma coisa diferente realmente na forma, tá? Não é só expressão, não é só forma de falar, mas é na forma de executar. Então, eu acho que a grande diferença do Palmeiras Avante para os outros projetos políticos que já aconteceram no clube nos últimos anos é que a gente não se organiza no entorno de um candidato. Geralmente é assim que acontece, né? A gente tem um candidato relevante, um candidato com alguma influência, e aí todas as propostas, as pessoas, toda a estrutura de campanha se organiza ao redor dessa pessoa, né? E no Palmeiras Avante é o contrário. A gente está começando pelo projeto. Então, é uma estrutura muito horizontal que uniu todos os grupos de oposição do Palmeiras no atual momento. Todos eles concordaram em fazer sessões, algumas coisas, para que a gente pudesse sentar junto, a gente pudesse pensar o futuro do clube, como a gente quer, chegar em consensos, e aí a partir dos consensos, a partir dessa estruturação, a gente finalmente lança um candidato ou uma candidata, e ele ou ela vai para a disputa política em novembro. E esse é um processo diferente, né, Giocondo? Porque estamos acostumados aqui no futebol brasileiro, quando tem uma eleição num clube, vai ser fulano de tal contra ciclano. Normalmente são os nomes que aparecem, esses nomes que vão falar sobre as suas ideias para concorrer e conseguir vencer o pleito à presidência de um clube de futebol. Como que hoje o Palmeiras Avante se movimenta para debater ideias, se fortalecer como um grupo político e como vocês vão escolher o nome do candidato para concorrer à presidência do Verdão? Então, a construção política é sempre muito complexa, especialmente para o Palmeiras, que tem suas próprias particularidades. A gente sabe do desafio, a gente não se ilude, a gente sabe que em alguns momentos vamos encontrar dificuldades internas mesmo, porque faz parte, e a gente também não quer aqui vender a ilusão de uma coisa super perfeita e tranquila. O que a gente acredita muito é que o envolvimento das pessoas na construção desse projeto naturalmente vai alçá-las a esse posto, né, não só de presidente, mas também os outros 4 vices que compõem a chapa. Então, o nível de envolvimento dela na construção dos projetos, a capacidade de articulação política, o quanto a pessoa se compromete com aquelas pautas que estão sendo debatidas e vão ser colocadas no papel. Então, esse conjunto de fatores dá uma tranquilidade para a gente saber que quando for chegar a hora de anunciar quem são os candidatos, a gente vai estar maduro e já vai naturalmente haver praticamente um consenso. Claro que é muito difícil sempre haver um consenso total, mas a gente quer minimizar qualquer tipo de atrito no decorrer, e a construção do projeto ajuda a gente nesse filtro. Porque o que acontecia no passado, né? Até uma tradição do Palmeiras era anunciar o candidato a presidente no banquete de aniversário do clube, que é no dia 26 de agosto. E as eleições ocorriam em outubro e novembro. Então era uma coisa muito em cima da hora, quer dizer, as pessoas já tinham ali na cabeça quem seria o candidato, não revelavam para ninguém, e aí chegava na última hora, esse nome aparecia
todo mundo meio desmobilizado, tudo, e a coisa acontecia meio cacifada. O que a gente está propondo agora é uma construção aí que vai durar pelo menos 7 meses. Então a gente sabe que quando chegar lá na frente, são poucas pessoas que vão, ao longo desses 7 meses, ter esse ímpeto de participar. Realmente quem quer fazer diferente, quem quer fazer a coisa acontecer. Então a gente considera que o processo todo do Palmeiras Avante, da construção, do desenvolvimento do projeto, ele é um filtro nosso para saber se as pessoas que vão chegar lá na frente estão não só capacitadas a isso, mas mereceram chegar lá, né? Quer dizer, contribuíram, ajudaram, construíram esse projeto junto. Com relação à movimentação desse grupo, Giocondo, quais são os outros grupos políticos, né, que se uniram para ter o movimento do Palmeiras Avante? São quantas pessoas hoje que estão integrando esse quadro do Palmeiras Avante? Quantas vocês esperam ter à disposição, ajudando, pensando e criando uma situação forte na política do Palmeiras para concorrer à presidência do clube? Então, a gente tem... O Palmeiras é subdividido em vários grupos menores, né? Mas tem muita gente na política do Palmeiras que não participa de grupos. Tem muitos conselheiros que não participam. A gente até costuma chamar de conselheiros independentes. Hoje, os conselheiros independentes provavelmente são a maior parte do conselho do Palmeiras. Eles não são vinculados a grupo. Então, evite falar em grupos, né? A gente tem alguns que estão um pouquinho mais formatados e mais organizados nessa estruturação, mas eu posso dizer que o Palmeiras Avante hoje ele consolida a voz da oposição. Então, vocês acompanham o Palmeiras, vocês cobrem, sabem que o Palmeiras não tem nenhum outro projeto de candidatura que não seja o nosso por enquanto. Quando a gente fala em número, a oposição hoje tem aproximadamente 120 conselheiros na formatação do conselho, né? Então, por enquanto, a gente considera que os 120 conselheiros estão com a gente, estão participando, né? Embora alguns não participem efetivamente, mas também como não se manifestaram em outras formas, a gente acredita que na hora da votação, lá na frente, na hora de ir para a eleição, eles naturalmente votem conosco, que eles façam parte, pelo menos, do auxílio ali para buscar voto, alguma coisa assim. Então, a gente considera que está unificando essa voz da oposição em um formato diferente, como eu já expliquei, e que ele engloba praticamente todos os nomes. Isso não impede, claro, que eventualmente alguém queira se lançar um candidato independente, uma terceira via, a gente não controla isso, inclusive até salutar, né, para a nossa democracia. Mas, por enquanto, essa movimentação não existiu, então a gente se considera essa unificação de vozes, tá? E a gente sabe, né, Giocondo, que hoje existe, né, um movimento de ruptura que é muito claro entre a presidente do clube, a Leila Pereira, com principalmente as organizadas do Palmeiras, em específico a Mancha Alviverde, né? E é claro que dentro da política do Palmeiras, assim como na política do Internacional, do Grêmio, do Corinthians, de todos os times do país, existem membros do Conselho Deliberativo ou então que são associados do clube, que podem votar, que fazem parte das torcidas organizadas, porque é algo da cultura do futebol brasileiro, né? Essa parcela dos torcedores terem acesso também, até porque todo mundo também quer participar, quer ir na piscina do clube, quer ter acesso ao clube, então evidentemente que existem esses membros de organizadas dentro dos clubes com o poder de voto. E aí eu te pergunto, Giocondo, com relação a isso, né, com esse processo de ruptura entre Leila e as organizadas, se hoje vocês enxergam que eles podem ser favoráveis ao Palmeiras Avante e como também se proteger de um eventual ataque que possa acontecer da situação, de talvez, se eles declararem o apoio a vocês, o outro lado, né? Hoje quem tem a caneta na mão, também fazer a política dentro do clube e falar, eles estão se aliando com os caras que fizeram coisa que eu não gostei, que não sei o quê. Então, como que vocês lidam com essa situação? Óbvio, não demonizando ninguém, mas sabendo que no jogo político cada um vai usar o artifício que tem para tentar vencer esse pleito. É importante essa pergunta, obrigado por ter feito. Acho que é importante não só esclarecer, como explicar para o torcedor também qual o tamanho da força de alguns elementos que a gente vê dentro do clube e fora do clube. A Mancha Verde é uma instituição, tem a minha idade, inclusive, 40 anos de idade, né, de 83, uma instituição que está há muito tempo aí, ao lado do Palmeiras e que construiu um patrimônio de pessoas e de cultura
muito importante. Então, a mancha verde é um elemento importante. Independente de se a gente gosta, não gosta, se a gente se relaciona ou não se relaciona, a mancha verde é um ator da vida do Palmeiras. Ela vai estar lá, ela esteve antes, estará no futuro e estará agora durante esse processo eleitoral. É importante saber dialogar com eles, entender as demandas que a mancha verde tem, porque ela representa uma boa parte da nossa torcida, e conseguir, de alguma forma, conciliar todas essas demandas e, obviamente, as questões que a gente endereça que eventualmente não sejam de acordo com a torcida. O que eu digo hoje é o seguinte: da porta para fora, a Mancha Verde é uma instituição muito grande, tem muitos associados, tudo bem. Da porta para dentro, a Mancha Verde tem os seus representantes. Ela tem conselheiros que fazem parte da torcida e hoje eles estão, inclusive, contribuindo no processo do Palmeiras Avante, como outros conselheiros, como eu disse, aí, de outros grupos. Então a gente encara isso de uma forma muito natural. É um ator político, mas é um ator da vida do clube mesmo, da nossa associação, de como a gente funciona, e a gente enxerga isso com naturalidade. Eu não me preocupo com eventuais acusações futuras da situação, porque até pouco tempo, inclusive, a própria presidente Leila foi aliada da Mancha Verde, inclusive na sua primeira eleição, na sua chegada ao clube. Então, ela teve essa proximidade, né, contribuiu de alguma forma. Enfim, então isso, a gente também não pode ser hipócrita nesse sentido de parece que as coisas começaram agora, né? A coisa está funcionando, a coisa está andando há muito tempo, e a gente sabe que politicamente tem essas mudanças de humores. O que aconteceu, todo mundo sabe, é que a partir do momento que a presidente Leila assumiu a cadeira, ela não começou a entregar tudo que ela havia prometido, pelo contrário, né? Foram até algumas decisões meio erráticas, e aí vai desde dos profissionais que compunham a equipe dela, que foi um dos motivos pela qual aparentemente a torcida rompeu, passando por reforços de jogadores, passando pela relação dela com a instituição e culminando naquela entrevista coletiva que todo mundo presenciou, né, no final do ano passado, talvez um dos momentos mais tristes da nossa história política, né, porque você tem o nosso representante ali falando aquelas coisas da instituição, com a forma que ela falou, que ela abordou, um momento muito triste. Então, naturalmente, essa ruptura que já existia aumentou e as pessoas enxergam que a gente precisa pensar numa coisa diferente para o próximo ciclo, uma formatação diferente. Então, eu não diria que se trata apenas de ir para a oposição, mas é entender que a oposição hoje é um processo também diferente do que foi no passado. A oposição de hoje não é a oposição de anos atrás. A oposição de hoje é alguma coisa nova, pensada a partir de um propósito. Então, não me preocupo com essas eventuais críticas e apontamentos, porque, enfim, na política do Palmeiras a gente já viu tudo, né? E o engraçado é que nesse momento político também, né, Giocondo, a gente fala de uma sequência de mandatos presidenciais no Palmeiras que teoricamente são da situação, né? O Nobre, e aí automaticamente depois do Nobre entrou o Gagliotti sai, entra a Leila, e sempre foram na sequência de pessoas que se indicaram, mas é óbvio que hoje, você olhando para o contexto político do Palmeiras, Leila Pereira e Paulo Nobre, eles são opostos, né? Eles não são da situação, né? Então, isso que você destaca também de o apoio que a Leila buscou na Mancha, deu até o nome do cachorro dela de Mancha para conseguir ter ali uma ligação, né? Conseguir ter o apoio até chegar ao posto mais alto dentro da hierarquia política do Palmeiras, que é a presidente do clube, né? E hoje essa relação quebrada, né, com a torcida organizada, principalmente da Mancha, no qual no ano passado, como você destacou nessa entrevista, né, ela usou um termo que eu acho bizarro, acho triste usar esse termo, que é chamar alguém de câncer, essa doença que infelizmente afeta muitas pessoas, mata muitas pessoas, destrói lares. Então poderia ter feito uma crítica com um tom um pouco mais ponderado, né? E eu queria saber de você, Giocondo, como hoje o participante, né, do Palmeiras Avante, a voz do Palmeiras Avante aqui nessa entrevista, o que hoje vocês olham para a gestão feita pela Leila Pereira e vocês encaram como bom, e aquilo que vocês olham e falam, cara, não gosto desse tipo de postura, desse jeito que ela faz, poderia ser feito de um outro jeito. Então hoje, como que vocês encaram a forma que o Palmeiras está sendo gerido pela Leila Pereira? Então, acho que a gente pode destacar como um fator positivo foi a manutenção da estrutura profissional do futebol. Essa é sempre uma preocupação que todo torcedor tem, inclusive nós, porque nós, antes de estarmos na política do clube,
nós somos torcedores. A gente vai aos jogos, a gente acompanha, a gente está nesse inferno e paraíso há muitos e muitos anos, então a nossa preocupação principal é sempre o rendimento esportivo. O Palmeiras vem numa construção profissional do futebol, que já vai completar aí quase 10 anos, né? Acho que completa agora 11 anos, inclusive, e a gente sabe que é uma construção que demanda tempo. Então, o fato da presidente Leila assumir e não ter mudado ali as principais peças, né? Então, a gente teve a manutenção do treinador, o gerente de futebol, agora saiu o Cícero, mas ele estava lá, especialmente na categoria de base, que é um processo que demora muito para dar frutos, né? Esse processo que a gente está colhendo agora de Hendrick e Estevão, ele é um processo que começa 10 anos atrás mesmo, porque é o tempo de maturação. Então, não ter mexido na estrutura profissional é positivo. O que a gente acredita que deveria ter sido melhor, especialmente nesse tema, deveria ter feito mais, né? Então, assim, já pegou uma estrutura boa, uma estrutura que funcionava, uma estrutura capacitada e com bons profissionais, teria que ter dado passo além. A gente precisa pensar mais, não vou falar pensar avante, mas pensar no Palmeiras dos próximos anos, Palmeiras no futuro. Como é que esse clube vai estar à frente, não só os seus competidores da América do Sul, que o Palmeiras hoje está em uma posição de destaque, mas inclusive no âmbito mundial. O Palmeiras vai disputar, daqui pouco mais de um ano, o primeiro Mundial de Clubes, modelo 32 clubes, né? Porque o primeiro foi o nosso, aí depois teve esse intervalo aí de torneios intercontinentais, e a gente agora finalmente vai ter um outro torneio, um outro formato. O Palmeiras é o primeiro clube a disputar ele. Como é que o Palmeiras vai chegar nesse torneio? Quando a gente olha, e eu não quero entrar no mérito das contratações dos jogadores, porque acho que não é nosso papel aqui, como eu acabei de falar, ter uma estrutura profissional para isso, e eles avaliam. Mas a gente acha que falta ousadia, falta entender o tamanho do desafio e, principalmente, saber que o processo de construção de uma equipe vencedora, ele se constrói ano após ano. O que a gente tem olhado é que, aparentemente, o Palmeiras tem ficado cada vez mais restrito a um grupo menor de jogadores, tem menos ousadia nas contratações. Então, a gente sente que esse é um processo que, na hora que eventualmente tiver algum problema, é muito difícil de recuperar. Esse em relação ao futebol. Em relação aos problemas da presidente Leila, eu acho que tem vários problemas na gestão dela. O principal deles é a transparência, né? E a transparência, ele acaba atingindo outros pontos, como, por exemplo, os conflitos de interesses que o Palmeiras vive hoje, que são absolutamente escandalosos. O Palmeiras tem, na figura da presidente, como presidente do clube, como presidente da patrocinadora, como dona da concessão do estádio, como dona da empresa que presta serviços de transporte aéreo e outras tantas frentes aí que a gente talvez não conheça, a gente vê o Palmeiras cada vez mais vinculado a uma estrutura amadora, que é a estrutura de uma pessoa. O que a gente busca é construir uma estrutura absolutamente profissional, que o Palmeiras não tem hoje. Embora se fale em profissionalismo, a gente sabe que passando o futebol profissional, né, a estrutura da gestão do dia a dia ali, os outros departamentos não são profissionais como deveriam ser. E aí o torcedor mesmo sabe, critica, seja o departamento de marketing, seja o departamento comercial. O Palmeiras não tem departamento comercial, inclusive. Até eu estou falando aqui como se existisse. O Palmeiras não tem um departamento comercial, o que é uma aberração, se você comparar com clubes do mesmo porte. No Brasil, inclusive, clubes de menor porte do que o Palmeiras. Então, essa falta de ânsia de buscar parceiros, buscar novos negócios, olhar para o futuro, o Palmeiras está perdendo muito dinheiro. A gente está deixando muita coisa na mesa nessa relação conflituosa entre Palmeiras e Crefisa, tendo a figura da presidente Leila Pereira como intermediária nas duas pontas. Isso é um tipo de coisa que a gente não admite, obviamente, né? A gente tem contestado isso há muito tempo, e acho que tem ficado cada vez mais claro para as pessoas que está prejudicando o Palmeiras, né? Hoje o Palmeiras tem um patrocínio defasado, hoje o Palmeiras não faz ações de marketing mais aprofundadas, e o que é pior, você vê que o Palmeiras teve parceiros que chegaram, especialmente através do futebol feminino, para conhecer a instituição, para começar a criar uma relação e ampliar a sua participação, e ao invés de ampliar a participação, essas empresas saíram do futebol. Então é um processo que nos preocupa muito. E aí, quando a gente pediu acesso a esses contratos, a visibilidade desses termos, a gente não só teve todos esses acessos negados, como os conselheiros foram punidos por fazerem um requerimento formal. Então, a transparência, a falta de governança, até a nossa democracia, até certo ponto, ela é ameaçada por esse tipo de atitude. Óbvio, né, que esse assunto do patrocínio, ele sempre chega, né, ele sempre é mencionado por qualquer parte do Palmeiras, né,
torcedores, quem faz a política do clube, quem acompanha a distância, né, o Palmeiras, né, que não é um palmeirense, mas que olha ali e fala, pô, porque muita gente ainda acredita que o Palmeiras é dependente da Leila Pereira, e quando se mostram os números, fica muito claro que hoje, evidentemente, o patrocínio ele é importante, mas ele é uma porcentagem baixa em comparação àquilo que o Palmeiras arrecada. E em cima do que você falou, Giocondo, sobre arrecadação, fazer dinheiro, fazer o Palmeiras ter ali mecanismos de colocar grana no bolso, de fazer novos investimentos, a gente viu no último balanço algo que me chamou muita atenção. Eu não consigo entender como que você perde isso. Você em 2022 arrecada 136 milhões em publicidade. No ano seguinte, que você é o bicampeão brasileiro, bicampeão paulista, campeão de Supercopa, chega de novo a uma semifinal de Libertadores, você cai para 121 milhões de reais em arrecadação em publicidade. Hoje, como que vocês analisam esse poderio que o Palmeiras tem de fazer dinheiro? E aí não tô falando só de patrocínio master, né, de um silk na camisa que vai carregar o nome da empresa, e essa empresa todo dia 5 vai te fazer um depósito, mas como que vocês observam também o que acontece no futebol de ter uma empresa que você pode fazer algumas situações diferentes, né? O Palmeiras tem a FAN que patrocina o clube. Você poderia fazer vários workshops, né, com associados do clube, com pessoas de 16, 17 anos que olham para uma faculdade, você mostrar os cursos que você tem, você poderia fazer muita coisa. E hoje eu sinto que o Palmeiras, ele espera o quinto dia útil, cai um dinheiro na conta, vida que segue, bola pra frente. Se alguém tiver o interesse e não bater de frente com o conflito, aí senta para conversar alguma coisa. Perfeito, a sua avaliação é perfeita. É um mantra praticamente que eu tenho repetido, que é: patrocínio é muito mais do que estampa na camisa. A estampa na camisa faz parte do processo de patrocínio, mas não é o patrocínio como um todo. Então, se a gente avaliar os números, você trouxe muito bem essa avaliação que a nossa linha de receitas em patrocínio diminuiu de um ano para o outro, que é um absurdo, porque, sem contar a inflação, que já come uma parte do nosso dinheiro, o nosso contrato nem reajuste pela inflação ele tem, mas se a gente for avaliar o potencial que o Palmeiras tem e comparar ele com outros clubes, se a gente tirar a receita, porque nos balanços dos clubes a gente avalia, muito grosso modo, tá? Eu também não sou especialista da área, mas a forma como a gente faz essa avaliação. A gente avalia as receitas recorrentes e as receitas extraordinárias. O que são as receitas extraordinárias? Aquelas que não acontecem naturalmente durante o ano. Especialmente, a mais importante delas é venda de jogador. E a segunda que mais impacta são as premiações. Você não sabe se vai vender um jogador ao longo do ano, então você não pode prever esse valor. Quando a gente tira a receita extraordinária da conta, a receita recorrente do Palmeiras nos últimos anos ela vem diminuindo. O Palmeiras, que, quando a presidente Leila assumiu, tinha o maior faturamento entre os clubes brasileiros, esse ano, eu ainda não acompanhei a consolidação de todos os números dos rivais, salvo engano, vai ser a terceira receita, com o quarto colocado muito próximo do Palmeiras. Ou seja, ao longo dos últimos 3 anos, o Palmeiras perdeu capacidade financeira no mercado. Isso acontece por várias razões, mas especialmente pela questão comercial. O Palmeiras não busca novos parceiros. Hoje, para tomar um exemplo, a diferença que o Flamengo tem para o Palmeiras nessa linha comercial de publicidade, patrocínio e outras receitas similares, a diferença já é maior do que a diferença que a Globo tem no pagamento para o clube do Rio e para nós. Então a gente está apontando, às vezes, os vilões errados nessa história e está deixando de olhar para os nossos problemas internos. O Palmeiras não tem uma estrutura comercial, vou repetir aqui, beirou um absurdo. Né? Um clube que fatura quase R$1 bilhão por ano não tem um diretor comercial responsável por buscar novos negócios. E quando você tem na estrutura de marketing todas as propriedades vinculadas à própria presidente, o departamento de marketing também não vai buscar novas oportunidades. Porque é isso que você falou. Por que a gente não faz uma ação com a FAN? Por que a gente... E a gente pode listar aqui inúmeras possibilidades. Mas o mais grave de tudo, e eu vou repetir, o Palmeiras é o único clube de São Paulo que vai disputar o Mundial no ano que vem. Quando a gente for disputar o Mundial no ano que vem, a marca que vai estar exposta na nossa camisa, ela não está falando só com o público local da cidade, do estado, ou mesmo do Brasil. Essa marca vai estar conversando com o mundo inteiro, com a Europa, com a Ásia, com a América do Norte, com a África, com a América. Que marca a gente quer levar no peito? Uma marca que atua localmente, com alcance restrito, e logo uma capacidade de investimento restrita, ou a gente quer incorporar
incorporar também parceiros globais para poder fazer essa oferta para o mundo. Tem várias possibilidades de acordo que a gente pode discutir aqui, pode conjecturar, pode imaginar, mas o fato é, o Palmeiras não discute essas coisas porque está vinculado à própria presidente. Então as pessoas não têm nem espaço para essa discussão. Eu vou repetir, sem medo de ser, de novo, repetitivo, o conflito de interesse amarra o Palmeiras, limita o nosso crescimento e a gente não está percebendo essa movimentação porque temos uma comissão técnica muito habilidosa, uma comissão técnica que se prova ano após ano, capaz de fazer quase milagres ali na reinvenção do time, na reinvenção dos jogadores, com todos os seus defeitos, os seus problemas, as suas indicações, enfim, não importa. Mas, efetivamente, uma comissão técnica de nível superior do que dos nossos rivais. Só que essa comissão técnica não é eterna. Mesmo que ela fique eternamente, talvez os resultados não sejam eternos. E aí, nessa hora, a gente vai sentir muita falta desse dinheiro que a gente está deixando na mesa ano após ano. E aqui não é o meu papel, né, fazer o juízo de valores, trazendo só alguns dados, alguns pontos, levantando questionamentos para você, né, Giocondo, mas uma outra situação que aconteceu no Palmeiras foi a saída, né, de um profissional que é da área do mercado, um profissional que é muito bom para fazer a captação de recursos, que hoje ele trabalha exatamente nessa função no Podpah, que, pô, não precisa nem falar o sucesso de audiência que é e o sucesso publicitário que é também o Podpah, né? O Palmeiras tinha esse profissional à sua disposição e não fez questão nenhuma de fortalecer o departamento dele para que ele conseguisse arrecadar mais oportunidades ao Palmeiras, e hoje a gente vê o sucesso que ele faz, tudo que a empresa que ele ajuda a comandar tem de receitas e atinge diversos públicos no Brasil e fora do país também, né? É um fenômeno realmente o poder que tem o Podpah, e um dos profissionais de mercado deles era um profissional da equipe do Palmeiras. E agora, Giocondo, queria te questionar com relação ao Avante, porque é outro mecanismo que o Palmeiras tem à sua disposição, que, no meu ponto de vista, é um mecanismo que ele não é tratado da forma correta, porque, basicamente, hoje quem tem o Avante pensa que ele vai comprar um ingresso mais barato, se é que ele vai conseguir comprar um ingresso. Ele não tem desconto na camisa, ele tem o frete grátis, mas a Centauro te dá o frete grátis. E a Centauro às vezes te dá o desconto na camisa, principalmente nesse mês de março, que eles estão fazendo, né, o mês do consumidor. Tô pegando a Centauro como exemplo de uma loja de departamento de esporte. Então, como que vocês olham também pro Avante, que hoje, entrando no site do Palmeiras, né, tem 176.743 pessoas com o Avante disponível, mas que eles olham muito mais para a questão do ingresso, né? Poucas pessoas sabem o que realmente o Avante ele te proporciona em desconto, o que você consegue fazer para utilizar o Avante, que não seja entrar no site do Palmeiras, pegar uma fila e pegar um ingresso para um jogo. Do Avante eu falo com muita propriedade, porque em 2013 eu fui convidado pela então diretoria do presidente Paulo Nobre, que tinha acabado de assumir, e ele queria fazer enfim, um projeto que aconteceu e todo mundo viu e foi testemunha. E embora eu não fosse um correligionário dele, não estivesse no grupo dele, mas o grupo dele, ali, de diretores, me conhecia, e como eu trabalhei na área durante o tempo, enfim, eles me convidaram para ajudar no processo de reformulação do Avante. Então, eu fui um dos responsáveis ali por liderar esse projeto de reformulação do Avante, por trazer ideias, por estudar o mercado. Fiquei durante muito tempo envolvido nesse projeto. Eu gosto até de destacar um projeto como palmeirense, não foi um projeto do âmbito profissional, não fui remunerado para isso, fiz para ajudar o clube mesmo, fiquei meses envolvido nele, e desse projeto saiu a reformulação do Avante, que todo mundo lembra, saiu dos seus 20 e poucos, 30 mil associados, e a gente bateu 100 mil associados em pouco mais de um ano. Eu fiz parte desse projeto, eu participei efetivamente, liderei a equipe que estava responsável pelos estudos. Na época, apresentei até para o presidente Paulo Nobre, na época o diretor de futebol era o Brunoro, e com a autorização deles eu consegui implementar, junto à empresa na época, essas mudanças. Eu olho 10 anos depois, o Avante, e eu vejo o mesmo projeto que eu construí lá atrás, ou seja, um projeto que não se adaptou aos novos tempos. 10 anos atrás, a gente não falava de, enfim, algumas redes sociais hoje que são as principais que as pessoas usam.
A gente não falava de banco digital, não existiam bancos digitais há anos atrás. A gente não falava de inteligência artificial, a gente não falava dessas coisas. Os assuntos eles vão superando a gente até mais rápido do que a gente consegue acompanhar. O que eu vejo hoje, você apontou bem, o Avante ele é simplesmente um programa para garantia de ingresso ao estádio. E como a gente tem um estádio com uma capacidade de público, como todos os estádios do mundo, né? A gente tem ali 40 mil assentos, ele, quando passa os 40 mil, ele começa a perder atratividade. Então, o torcedor de fora de São Paulo, por exemplo, ele paga o Avante para quê? Né? O torcedor, a gente até tem um plano, que é o plano do Avante interior, ele paga e não tem nem desconto eventual no jogo, né? Sabe, duas vezes por ano, enfim, nem isso ele tem. Então, o nosso programa se enfraqueceu ao longo do tempo. Hoje ele tem um número muito alto de adesões, porque está vinculado ao Palmeiras Pay. Então, a pessoa faz o Palmeiras Pay, né? Se associa ao banco digital, e aí ela automaticamente ganha uma assinatura do Avante, acho que, se não me engano, por 6 meses. Então, deu uma inflacionada nesse número. Vamos ver como é que isso permanece e se estabelece. O que eu sinto falta, de novo, o dinheiro é importante, mas o dinheiro não é tudo, porque o que representa o incremento do Avante ou não, com o Palmeiras Pay ou sem Palmeiras Pay, não impacta nas nossas contas. O Avante tem que ser uma plataforma de relacionamento verdadeira com o torcedor. Eu vou dar um exemplo particular. Eu estive no tour do Allianz Parque esses dias e o Avante não dá desconto para o tour. Né? É um absurdo, assim. Eu entendo todas as relações conflituosas com a W Torre. Talvez seja uma liberalidade, inclusive da W Torre, não permitir o desconto. Mas é um absurdo. O torcedor não está preocupado com isso. Né? Você é um torcedor Avante, você não tem esse desconto no tour do Allianz Parque. Então, essa falta de visão, eu acho que ela se soma a todos esses elementos que a gente falou aqui, a perda de bons profissionais para outros mercados, a falta de estruturação do departamento, mesmo o departamento de marketing do Palmeiras hoje é muito diminuto. Eu não vou saber exatamente quantas pessoas trabalham, mas eu tenho absoluta certeza que, se for comparado aos nossos rivais, deve ser do metade do tamanho. A falta no departamento comercial, a falta de visão de planejamento estratégico para os próximos anos. Então, a gente tem o Avante só meramente como um facilitador de ingresso, né? Você paga lá para ter acesso, para ter rating. Se você não vai no jogo, você tenta passar para alguém. Agora, que é Barueri, você consegue repassar o teu QR Code. Não vai além disso. A gente não pensa além. Então, eu vou dar aqui uma ideia muito simples, assim, mas que surgiu esses tempos no debate. O Palmeiras foi jogar em Buenos Aires contra o Boca Juniors na semifinal da Libertadores, né? Quantos torcedores do Palmeiras não moram em Buenos Aires? Deve ter lá um contingente interessante de torcedores brasileiros, né, de brasileiros que moram lá e que são torcedores do Palmeiras. Quantos deles são Avante? Por que pelo menos uma parte desses torcedores não tiveram a oportunidade de ter prioridade na compra do ingresso como visitante? Então o Palmeiras vai até Buenos Aires jogar, isso acontece e se repete em várias cidades, porque eu viajo para acompanhar os jogos, eu converso com as pessoas das locais, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, e o torcedor da região que paga Avante, ele não tem nem sequer uma pequena cota disponível para ele poder comprar. Então a gente não está privilegiando esse torcedor, a gente está com um olhar muito centrado em São Paulo, muito centrado aqui na Pompeia, na Barra Funda, na Lapa, em Perdizes, nesse nosso quadrilátero, e não está enxergando a grandiosidade do Palmeiras e o alcance que ele tem no mundo todo. E eu percebo também que não é uma exclusividade do Palmeiras a questão do sócio-torcedor ser basicamente um mecanismo de compra de ingresso, um facilitador para isso. Eu lembro de uma entrevista que a gente fez em 2020 com o então diretor de marketing do Santos. Eu fiz o questionamento mais básico quando ele reclamou que estava caindo, né, o número de associados no programa Sócio Rei. Eu falei, cara, mas ninguém consegue ir no ingresso por causa da pandemia. O que o clube faz em prol desse torcedor? Ele tem um desconto no mercado para comprar uma cerveja e uma carne, um salgadinho? Ele falou, não. Eu falei, então para que ele vai pagar? Então, eu sinto que é algo muito ruim, de forma geral, dos clubes, o sistema de sócio-torcedor, né? Que basicamente limita a comprar ingresso, se é que você vai conseguir comprar esse ingresso com desconto. Mas olhando para um universo ainda maior, Giocondo, com relação ao Avante, hoje vocês do Palmeiras Avante, o Avante de vocês é com E, né? O do sócio-torcedor do Palmeiras é com I. Se vocês pensam que a plataforma do Avante ela pode ser também utilizada num futuro para as eleições do Palmeiras, o sócio-torcedor, aquele cara que paga o Avante, ele ter direito a voto, e se sim, como que vocês olham também para a possibilidade de descolar
o clube social do futebol, porque hoje a pessoa que tem o Avante, ela tá preocupada com o Palmeiras em campo, porque talvez ele não vai usar a piscina, não vai usar as quadras do clube, ele quer ver o Palmeiras ir bem no Campeonato Brasileiro, quer ver uma Libertadores, ele não quer saber de como é que tá o clube. Então, como que vocês pensam também nesse universo do sócio-torcedor poder virar ali um participante direto na eleição? Legal, boa pergunta também, porque é um anseio do torcedor. Eu me associei ao Palmeiras Clube Social para participar da política, né? Porque eu tinha esse interesse, eu queria, naqueles momentos ali das vacas muito magras, né? Eu queria mudar as coisas, eu queria fazer parte da mudança, por isso eu me associei. E eu vejo que os torcedores têm esse anseio até hoje. O nosso ponto, o projeto do Palmeiras Avante ainda está em construção, nosso plano de gestão, com as nossas linhas principais de pensamento. Como eu falei, um grupo muito heterogêneo, muito horizontal, então naturalmente a gente vai acomodar os interesses e os desafios e desejos de cada um. O que eu posso te afirmar que é um interesse coletivo do Palmeiras Avante quanto mais o clube for democrático, quanto mais o clube for inclusivo, melhor. Se isso significa trazer o sócio-torcedor para votar, pode ser isso, ótimo. Se isso significa ir além ainda, ter outro tipo de participação, melhor também. O que a gente quer fazer é aumentar a participação do torcedor, especialmente no que diz respeito ao futebol. Tanto que, para nós, tanto o futebol quanto o clube social são entidades absolutamente separadas. E a gente tem que olhar o gerenciamento delas de uma maneira separada. Não faz sentido o presidente do clube de futebol gastar 30% ou 40% do seu tempo dentro do clube social, resolvendo coisas do clube social, que é praticamente um trabalho de zeladoria, né? Então a gente precisa separar isso, não digo separar de forma estrutural, no estatuto, tudo bem, isso tem uma complexidade, mas separar isso para valer de forma administrativa. O clube social precisa ter um administrador profissional responsável por ele e o futebol precisa ter um outro administrador profissional responsável por ele. São figuras separadas. Quando a gente fizer isso, e a gente tem certeza que vai fazer, e vai fazer de uma forma muito legal, abre-se uma possibilidade enorme da gente falar, bom, agora que o clube social tem a sua vida apartada, vamos tratar do futebol aqui, como a gente pode ampliar o acesso ao debate político aqui no clube. Então, eu não posso falar para você que é uma linha trazer o sócio-torcedor, porque tem uma complexidade de mudança de estatuto que é dificílima. Eu diria que hoje, no cenário atual do Palmeiras, é absolutamente impossível, por várias razões, tá? Mudar o estatuto do Palmeiras nesses termos, porque você pede por uma pessoa, isso também faz parte do próprio estatuto do Palmeiras ser muito antigo, muito defasado. Você pede por uma pessoa votar por um processo que tira poder dela. É basicamente isso, né? Se a gente for olhar, o associado do clube vai ter que aprovar que o sócio-torcedor vote, diminuindo o poder que ela mesma tem na escolha do presidente. Então, só por aí você já tira a complexidade disso aí. Mas eu acho que o debate tem que ser feito, o debate tem que ser colocado, a gente tem que explicar para as pessoas por que isso é importante, a gente tem que convencer elas, e isso faz parte do debate democrático. Esses debates democráticos são prioridade nossa, a gente vai levar isso para frente. Nós estamos conversando com Felipe Jocondo, membro do Palmeiras Avante, grupo político do Palmeiras que vai concorrer à presidência nesse ano de 2024 para o pleito de mandato do próximo triênio. E Jocondo, para a gente já caminhar para a reta final dessa entrevista, como hoje vocês olham para o que aconteceu na última eleição do Palmeiras, onde não teve um candidato de oposição, não tiveram outros grupos concorrendo ao pleito, a Leila Pereira foi eleita, sendo a única candidata. Como hoje vocês olham para esse cenário político, se foi algo que acabou atrapalhando a pretensão política de alguns grupos internos no Palmeiras, como que vocês veem toda essa situação? O processo político é um processo também de amadurecimento. Naquele momento, a presidente Leila, ela tinha um grau de aprovação e de abertura com o torcedor absolutamente diferente do que ela tem hoje. Então, naquele momento, eu não vou dizer que ela nunca foi unanimidade, sempre houve resistência, mas ela tinha um amplo favoritismo e preferência, não só do associado, mas também do torcedor do muro para fora. Então, havia ali uma esperança de nós vamos ter, como presidente, uma executiva de mercado, com um olhar mais profissional. Quando ela assume a presidência,
e faz o exato oposto do que vinha propondo. Então, ao invés de profissionalizar os departamentos, alguns deixaram de ser profissionais e se tornaram departamentos amadores de novo. Eu já falei aqui, não preciso repetir. Quando ela faz esse movimento, e aí a gente vem na sequência de postura em relação à torcida, a forma como se coloca nas entrevistas, os conflitos de interesses, o torcedor começa a perceber que o clube, ao invés de estar ganhando protagonismo com essa figura da executiva, ele perde protagonismo. Né? O protagonismo deixa de estar com o Palmeiras e passa a ser vinculado às empresas da própria presidente. E aí a gente culmina naquela, de novo, repetir aquela entrevista, né, coletiva pós-jogo contra o Boca, que foi um dos momentos mais tristes da nossa história enquanto instituição. Naquele momento, o torcedor olha e fala, nós precisamos de uma alternativa. Eu não vejo problema em não ter tido um candidato de oposição 3 anos atrás. O momento era outro. Não havia esse consenso entre várias áreas políticas. Não havia, talvez, esse amadurecimento do debate. Então, houve alguma tentativa ali, mas as coisas não foram para frente. É muito difícil também disputar com o poder econômico da presidente. Esse poder econômico, ele vai, obviamente, transbordar para o clube, nas ações ali, inclusive muitas das quais a gente criticou duramente e continuará criticando. Ações como sorteio de produto para associado, festas, enfim, coisas que fogem da forma como a democracia tem que ser encarada. Quando a gente olha para o processo político de hoje, a gente vê, primeiro, esse amadurecimento da oposição, no sentido em que nós precisamos construir uma plataforma que una todo mundo, que converse com todo mundo, mas especialmente que atenda ao anseio do torcedor. Se fizer uma pesquisa com o torcedor do muro para fora, eu diria que 85% dos torcedores querem ver uma alternativa de poder à presidente Leila no próximo triênio. Então, a gente, muito assim, motivado por esse anseio, muito inspirado também por ele, e muito do que a gente discutiu aqui nesse nosso papo, a gente construiu essa plataforma, por isso ela tem uma cara nova, por isso ela tem uma cara diferente, por isso a gente vem aqui não para ficar com promessas vazias, mas para oferecer realmente uma alternativa de poder sensata, né, responsável. Acima de tudo, nós somos palmeirenses. A gente gosta muito do Palmeiras. Eu tenho certeza que qualquer pessoa desse nosso grupo do Palmeiras Avante trocaria a sua posição política por um clube sempre vencedor. O que a gente está alertando embora no presente a gente esteja num momento esportivo muito bom, a projeção de futuro, de médio prazo mesmo até, não vou nem ver longo prazo, para esse time do Palmeiras é preocupante. O Palmeiras perdeu capacidade de investimento frente aos seus concorrentes. Isso vai se refletir em campo em algum momento. Para a gente fechar, Giocondo, algo que beirou o absurdo nas eleições de outros times, né, de rivais do Palmeiras aqui do estado de São Paulo. Me lembro, o pleito que elegeu José Carlos Pérez, mandatário do Santos, que depois foi empichado do cargo. Ele chegou num carro blindado e de colete à prova de balas, falando que alguém queria matá-lo. E depois ele deu entrevistas usando o colete à prova de bala, afirmando isso, e depois ele falou que foi o próprio vice dele que estava o ameaçando. Eleições presidenciais no Corinthians. Tiro na sede social do clube, câmera escondida na sala da presidência, um acusando o outro de ser bandido e tudo mais. Hoje, como está o ânimo da política palmeirense? Teremos uma eleição civilizada ou, infelizmente, podemos ter algo parecido com o que aconteceu nos rivais? Eu só posso garantir a nossa parte, né? A nossa parte, certamente, além de tudo, né? Além de ser a gente propor uma eleição pacífica, discutida em termos que favoreçam o clube, eu costumo dizer que nós somos muito leais no debate político, né? A gente não está aqui para atacar pessoalmente nenhum dos candidatos, seja ele a candidata à presidência ou os vices. Pelo contrário, a gente tem inclusive uma relação com as pessoas do entorno da presidência muito boa, né? Um dos apelos que a gente recebeu muito depois da entrevista coletiva da presidente Leila no final do ano passado foi de pessoas da situação que nos procuraram e disseram: vocês precisam ter um nome para disputar, porque da forma como está não vai dar certo. Então, houve esse apelo. A gente sabe que, no calor das coisas ali, na hora que afunilar, talvez alguns ânimos se exaltem, mas a gente tem um compromisso em fazer uma eleição absolutamente pacificada e nos termos corretos. O nosso objetivo, repetindo, é só o Palmeiras. Todos nós aqui somos palmeirenses. Se a gente achar que isso vai prejudicar o Palmeiras de alguma forma, a gente não participa. Quando a gente olha alguns casos, como você falou, de outros clubes, um presidente foi empichado, uma outra situação,
dá a impressão que esses grupos políticos que causavam esse certo barulho não estavam lá pela instituição, estavam lá por interesses pessoais, interesses de grupos. É isso que a gente está querendo combater no Palmeiras. Os interesses pessoais, os interesses econômicos, de grupos econômicos, não podem se sobrepor à instituição Palmeiras, que vai completar 110 anos às vésperas da eleição. Uma instituição de 110 anos não pode ficar à mercê de uma pessoa, não pode ficar à mercê de um grupo empresarial. A gente precisa ter o Palmeiras de todos nós, do torcedor, de quem vai ao jogo, de quem nunca vai ao jogo, de quem só simpatiza com o clube. Se a gente perder essa nossa essência, a gente perdeu o que é Palmeiras. E aí não faz sentido para nós, não faz sentido para ninguém. Palmeiras não é um negócio para nós. Palmeiras para nós é um estilo de vida, é um objetivo, é uma coisa que a gente se preocupa muito. Então a gente vai fazer de tudo para que essas eleições tenham esse caráter, tenham esse respeito. Porque, né, no final das contas é isso que fica, né? É a imagem do Palmeiras para o mundo, para o Brasil. E às vésperas de disputar o Mundial aí, a gente quer levar para lá uma equipe não só competitiva, tal, mas uma imagem de uma instituição muito legal, muito séria. Nós conversamos com Felipe Giocondo, membro do grupo político Palmeiras Avante, que vai disputar o pleito para a presidência do Palmeiras neste ano de 2024. E aí, reforçando para quem ficou na dúvida, o Giocondo ele não é o candidato de oposição da Leila Pereira, ele faz parte do grupo e esse grupo, quando chegar próximo da eleição, vai colocar ali um candidato para disputar o pleito. Então as ideias foram debatidas e é claro que na Rádio Bandeirantes também temos portas abertas para receber o outro lado, o lado da situação, caso alguém queira se pronunciar para falar sobre o projeto que tem para o Palmeiras, não só do próximo triênio, mas olhando também para o futuro do Verdão. Giocondo, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelo bate-papo. Bom fim de semana para você, uma boa sorte em Barueri, porque infelizmente o Allianz Parque vai demorar para voltar. É isso, obrigado a vocês pelo espaço, obrigado pelo papo. Estaremos lá em Barueri sábado, infelizmente, né, como gostaríamos, mas se o Palmeiras vai jogar, nós vamos. Você ouve os donos da bola.